Insegurança. O que fazer para mudar? Muitas pessoas entram em contato comigo com relação à questão de insegurança. Tem insegurança para se relacionar com alguém, tem insegurança quando está no relacionamento. E quase todas, principalmente as que estão em relacionamento, citam que quando começam a ter essas questões de segurança, vão minando a relação. Vão, de certa forma, estragando a relação, desgastando a relação e acaba por terminar. E aquela pessoa que tem insegurança para se relacionar acaba realmente ficando sozinha. Não chegou nem a aproveitar um pouco a companhia de alguém. Agora, o que é que tem em relação à insegurança que a gente precisa entender? Primeiro ponto, a insegurança, ela não é algo que aconteceu neste exato momento. Não é, agora eu com 18 anos estou com insegurança para chegar em alguém. Eu com 32 anos, casado, estou tendo insegurança com a minha esposa. Não é isso. Existe um fator que vem bem lá de trás e que torna isso evidente agora, sendo externalizado como uma insegurança. O que é que pode ter acontecido? Primeiro, vamos buscar alguns fatores da tua infância. O que é que aconteceu no teu passado que pode estar te provocando insegurança? Normalmente tem relação com complexo de rejeição. Então, algumas situações no teu passado que te levaram à interpretação, mesmo que inconsciente, de rejeição, podem ter gerado isso. Ou situações do tipo, não fala com estranho, que é muito comum as crianças escutarem isso, principalmente hoje, né? Nunca fale com estranhos, não converse com ninguém, tenha sempre receio de falar com as pessoas. Porque o mendigo vai te levar. Na minha época, que eu sou antigo, né? Tinha o tal do homem do saco. Criança malvada, criança isso, criança aquilo, o homem do saco vai passar e vai levar. E aí, quando passava alguma pessoa na rua, dizia que aquela pessoa era o homem do saco e que ia levar. Ou seja, eu estou criando traumas na criança. Quando eu esquecia meu filho no colégio, ele era o último a ser buscado e ficava lá sozinho esperando o pai chegar, ou a mãe, alguém que fosse lhe buscar. Isso gera um complexo de rejeição, de que a criança não é amada, ela não é aceita, que ela não é prioridade, que ela é sempre deixada por último. Ou situações que a família vai firmando muito. Porque a criança, o fulaninho, ele é todo desastrado. O tempo todo ele é desastrado. Porque esse menino é muito levado, não sei o quê. Aquilo, a criança é uma esponja, ela vai absorvendo só aquela informação. E aquilo vai sendo guardado na memória dela. Então, quando você começa a ter várias memórias negativas sobrepostas, na fase adulta, a criança não vai, dificilmente ela vai lembrar de todos esses momentos, mas aquilo está no inconsciente dela. E qualquer situação mais um pouco tenso ou alguma coisa vai disparar aquele gatilho de uma rejeição, de uma frustração, de uma contextualização no qual ela foi colocada, como ser desastrada, ser atrapalhada, ser isso, ser aquilo. Um medo que foi incutido nela diante de alguma coisa como o homem do saco, ou a pessoa que vai passar na rua para levar a criança por conta disso. Então, a forma como se ensinou para a criança, de certa forma, ter um certo cuidado, alguma coisa, foi através de uma forma onde gerou rejeição ou gerou medo. E essa projeção lá na frente pode se manifestar dessa maneira. E aí gerar essa questão da insegurança no indivíduo. Como é que eu vou começar a trabalhar esta insegurança? Eu tenho que buscar compreender quais foram as causas, porque isso vai gerar debilidades no que a gente chama de crenças, nas crenças primordiais, identidade, capacidade e merecimento. Quem eu realmente sou e o meu valor, o que, que eu mereço ter e o que, que eu sou capaz de fazer para conquistar o que eu mereço e reforçar e valorizar quem eu realmente sou. Então, essas questões, elas precisam ser observadas.
Quem vai fazer isso? Um profissional qualificado que vai trazer à tona, né, esse levantamento, vai fazer essa prospecção com você, para que você realmente compreenda o seu estado atual com base no que aconteceu do passado. E essas inseguranças, essas questões de segurança, elas precisam ser trabalhadas com inteligência emocional, reprogramação de crenças, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, onde nós temos ferramentas adequadas para ir trabalhando pontualmente cada situação que é identificada em termos de debilidades emocionais que a gente possa ter. Mas você entenda que você não está sozinho nisso. Todos nós, independente de quem seja, em algum momento na vida, passou por situações de rejeição, passou por situações de insegurança, de receio, de medo, algum momento de ansiedade. Isso faz parte da essência, da existência, na verdade, do ser humano. Uma pessoa que diga que nunca teve um momento de ansiedade, que nunca teve um momento de nervosismo, um momento de insegurança, um momento em que se sentiu triste por estar numa percepção de rejeição, está mentindo. Não existe essa pessoa. Todos nós, em algum momento, passamos por isso. Seja provocando a situação, ou seja passando pela situação. Então, quem diz que nunca teve problema com isso, está mentindo. Todos nós temos. Então você não está sozinho. A questão é como eu vou agir e o que eu posso fazer para não me deixar abalar pela situação. Como é que eu vou trabalhar? Que ferramentas eu vou utilizar? Essa que é o diferencial de uma pessoa hoje que de repente sofre um complexo de rejeição e não se abala por isso. Tem um momento em que está sentindo que está um pouco inseguro, mas sabe contornar a situação e ir em busca dos seus objetivos. O que vai diferenciar hoje é isso. É o teu grau de equilíbrio emocional para saber lidar com a situação e como você vai responder a essa situação. É a única coisa que difere as pessoas hoje. Porque passar por isso, todo mundo passa e todo mundo vai continuar passando. De alguma forma, mais cedo ou mais tarde, alguém vai te proporcionar isso, esse momento. E cabe a você, a partir do momento que estuda, que trabalha seu desenvolvimento pessoal, é não gerar essa situação nos outros. É ter essa consciência de que não proporcione insegurança, de que não proporcione rejeição ao outro. E caso alguém faça isso com você, você saber lidar com a situação muito bem, sem se deixar abalar ou se prejudicar diante do contexto em que você está se encontrando naquele momento. E trabalhar essa questão da insegurança ela é muito importante, porque hoje isso abala muito os relacionamentos. Então, imagina uma situação na tua infância, no início da adolescência, na pré-adolescência e por aí vai, que você gostava de uma menina ou você gostava de um menino e não teve correspondência a esse respeito. Ou foi motivo de chacota, foi motivo de bullying, por conta disso. Então, aquilo ficou gravado na sua memória. Possivelmente isso, hoje, reflete numa possível questão de insegurança para se relacionar. E eu preciso avaliar o que é que está acontecendo. Como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou reprogramar a minha mente para entender que aquilo não é a realidade hoje, aconteceu no passado? Eu não posso trazer um trauma que ficou, aquilo ali gerou um trauma do passado e projetar isso hoje no presente e até mesmo no futuro, achando que toda e qualquer pessoa com quem eu possa vir a ter algum contato ou a me relacionar vai tomar a mesma atitude de insegurança. Se eu começo a acreditar muito nisso, isso passa a ser uma verdade. E nós já falamos em vídeos anteriores. Tudo que eu tomo como uma verdade se torna uma crença. E toda crença é autorrealizável. Então, realmente, se eu projeto isso para o presente, para os meus relacionamentos, se eu transformo isso numa situação com grande potencial de acontecer no futuro, em situações de relacionamento, aquela crença ela vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde aquilo vai acontecer. E vai fazer o quê? Reforçar esse pensamento negativo que eu tenho.
Entenderam que eu ainda tenho que ter discernimento para saber filtrar essas situações. Senão eu vou transformar isso numa crença e isso vai ser um norte na minha vida para todos os relacionamentos. Como é que eu vou começar a mexer com isso? Reprogramando crenças. Trabalhando para mudar esse mindset, esse tipo de padrão mental que não é prejudicial, que aliás, que é extremamente prejudicial para você. Então, o que é que você vai fazer primeiro? Quando você pensa em relacionamentos, escreva tudo que você tem. Essas suas inseguranças. Se eu estou me deparando com uma situação de insegurança, vamos lá. Presta bem atenção. Você está se sentindo inseguro. Que pensamentos estão vindo na sua mente no momento que isso está acontecendo? Anota. Anota todos esses pensamentos, tudo que está vindo na tua cabeça a respeito quando tu te sente numa situação de insegurança com alguém. Ah, mas na hora, no momento, dificilmente eu não consigo. Tudo bem, faça um exercício que a gente chama de exercício de visualização. Imagina hoje você chegando naquela menina ou naquele rapaz e tentando iniciar um diálogo. Imagina, fecha a tua mente, vai para um lugar tranquilo, fecha os teus olhos, fecha a tua mente já, fecha os teus olhos e passa a imaginar a cena. Que pensamentos e que sentimentos você tem diante daquela cena. O nosso cérebro, ele não consegue distinguir o que é real do que é imaginário. Então, se eu realmente trabalhar o exercício de visualização, que aquela situação ela está acontecendo, o meu cérebro entende que eu estou vivenciando naquele momento aquela situação. Então, tudo que eu tenho sobre aquela situação, ele vai vir à tona. Medos, traumas, a forma como eu vou falar, a forma como eu vou agir, o que, que eu vou sentir, o que, que eu vou pensar. Então, faz esse exercício de visualização e anota. Ah, você está inseguro numa relação que você está. Então, trabalha esse momento também de visualizar essa relação que você tem e tudo que vem à tona em você a esse respeito. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai anotar. Aí você vai ver tudo que você tem de pensamento negativo e começa a passar um filtro. Será que realmente isso aqui é real? Será que isso aqui realmente está acontecendo? Eu tenho reais motivos para acreditar em tudo isso que eu estou pensando? E depois disso você vai reescrever isso de maneira diferente, de maneira positiva. São situações negativas que você vai transformar em situações em positivas. E aí você vai começar a fazer um outro exercício de visualização, que transcorrer a mesma cena, a mesma situação, da forma positiva como ela deve ocorrer. E veja como você se sente. Vai ser fácil? Talvez não. Vai depender muito da forma como você tem trabalhado a questão da sua mentalidade, se você tem foco, se você tem atenção, se você consegue construir a situação. Mas com o tempo isso melhora. Talvez nos primeiros momentos, nos primeiros dias de exercício, você não consiga realmente ter um resultado extraordinário, um resultado positivo. Mas com o tempo, você trabalhando isso, você vai mudando. E também, vamos lá, você não criou essa situação, essa insegurança, ela não surgiu do dia para a noite. Então também não ache que você vai solucionar no estalar de dedos do dia para a noite. É um processo de você fazer uma reprogramação mental em cima disso. É como a gente está programando novas memórias, trabalhando novas visualizações para sobrepor o que tem de negativo na tua mente, de maneira inconsciente. Então, tudo que veio ao longo da tua história não vai sumir do dia para a noite, tá? Então, não se iluda achando que tudo se resolve assim de imediato. Isso não vai acontecer. Não estou aqui para te enganar. Isso aqui é um processo. É como eu sempre falo. Dentro do coach, dentro dos cursos que eu promovo, eu não prometo mudanças radicais do dia para a noite. Quem faz isso está tentando enganar você. Porque você é fruto de todo um processo histórico que veio acumulando dentro de você diversas situações que você passou.
e achar que você vai mudar de um dia para o outro, não, isso não vai acontecer, gente. Tá? Não é assim que as coisas funcionam. Eu preciso me retrabalhar. É um processo de me reconstruir. Somente assim as coisas vão mudando. Então faça isso, esse exercício de visualização. Anote tudo que você a sua percepção, né? Transforma essa percepção negativa em uma percepção positiva. Leia, internalize isso e comece a fazer um exercício de visualização com essa percepção positiva. E veja o que é que vai mudando na tua vida gradativamente. Porque com certeza vai ter melhoria. Vão ter situações positivas para isso. Então, isso aí já é uma dica, um exercício prático que você pode fazer para começar a trabalhar seu processo de mudança. Então, esse é o primeiro ponto. A partir daí, a gente também precisa trabalhar outras ferramentas. Você precisa trabalhar o seu amor próprio. Então, você tem que ver como desenvolver o seu amor próprio, né? Tempo de qualidade, se conhecer melhor. Você precisa trabalhar o equilíbrio das suas emoções, saber filtrar as emoções, trabalhar a emoção certa, no momento certo, na intensidade certa. Então, são questões que você tem que abordar, né, no seu processo de desenvolvimento. Porque isso vai te dar autoconhecimento, ou seja, você vai se conhecer melhor. Isso vai trabalhar a tua confiança, que é muito importante. Né? A partir do momento que só com o exercício de visualização e a transmutação, vamos dizer assim, para o lado positivo, isso já vai te dar um pouquinho mais de segurança nas questões de relações. Então, trabalhar o teu amor próprio, então nem se fala. Esse mesmo é que te gera autoconfiança, te gera alto valor. Então, busque essas ferramentas, porque elas são extremamente importantes na nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida. O nosso foco aqui sempre trabalhou desenvolvimento pessoal, inteligência emocional e com uma vertente para relacionamento. Mas, se você parar para fazer uma reflexão mais macro de todos os vídeos, de tudo que a gente sempre está colocando aqui no canal, dos exercícios que a gente está e das dicas que a gente está disponibilizando para você, você vai entender que isso aqui serve para todas as áreas da tua vida. Só que o nosso foco agora é relacionamento. Mas você pode aplicar em tudo que você imaginar. Aí eu garanto que quando você expandir várias outras áreas da sua vida sendo reconduzidas na aplicação desses exercícios práticos, dessas situações que a gente tem colocado para você, vai ser um momento de superação que você vai entender o quão benéficos são essas ferramentas. E principalmente, você ainda é capaz de ficar, por que que eu demorei tanto para procurar isso para minha vida? Porque a tua vida vai mudando. E vai mudando para melhor. Porque você está se trabalhando e melhorando cada vez mais. Você está buscando uma versão sua cada vez melhor. Então, não tenha dúvidas. E esses resultados, eles vão aparecer e vão ser resultados muito profícuos, muito positivos. Essas questões são pontos que a gente observa hoje que muitas pessoas têm me questionado. Então, estou trazendo, né, algumas situações mediante até questionamentos que me fazem em outras redes sociais, para que a gente possa estar esclarecendo. Só que nessas outras redes sociais, o nosso tempo é um pouco mais curto. Eu não tenho condição de travar, né, uma discussão mais detalhada, mais alongada acerca do tema. E aqui, né, no YouTube, isso fica muito mais fácil. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. A gente está sempre aqui colocando material todas as terças e quintas a partir das 8 horas da noite. E se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato, deixar um comentário aí. Pode nos procurar nas redes vizinhas, Instagram, TikTok, @RodolfoPBCoach. E a gente lá também tem outros materiais para dar suporte ao teu processo de desenvolvimento. Nosso propósito aqui é sempre trazer informações e ferramentas que podem te ajudar nesse teu processo de melhoria, de crescimento e de superação. Então, se o vídeo foi útil, se você gostou, deixa um like, te inscreve no canal e coloca aí o aviso de notificação que sempre a gente está colocando vídeo novo e você pode estar nos acompanhando, né, de maneira mais concreta para
trabalhar nessa tua jornada de crescimento. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.